Oi, oitavo ano. Voltei. Estavam com saudade? Eu estava. Ó, hoje vamos fazer só formas nominais. Só exercícios de formas nominais. Não terá interpretação, tá? E estou com saudade. Vocês também estão com saudade da gente, né? Mas sabemos, né, devido às circunstâncias, que vamos ficar mais um tempinho virtualmente. Vão ficar comigo, oitavo ano, e eu com vocês, tá bom? Peguem aí o caderno e vamos praticar. Vamos botar a mão na massa, pessoal. É diferente, né, do que nós viemos fazer nessas aulas anteriores, que nós fizemos exercícios das formas nominais juntamente com algumas interpretações, né? Hoje, nós vamos trabalhar só com as formas nominais, tá bom? Ah, professor, então não vai ter texto. Até tem, né? Mas somente trabalhando com formas nominais e não com as interpretações. Apesar que essa essa aula anterior que nós fizemos, tinha até um pouco mais de formas nominais do que interpretação, né? Mas tinha interpretação. Nessa a gente vai trabalhar mais com exercício de formas nominais. Então, vamos prestar atenção nesse texto, apesar de não ser interpretação, né? Tem coisas aí de formas nominais. Então, vamos lá. Fragmento do livro dos ecossistemas, a ecopoesia. Cresce a consistência de que a natureza funciona, não só como despensa ao almoxarifado, mas como quarto de despejo, lata de lixo e esgoto, onde são jogados os detritos, dejetos e rejeitos, tanto os da produção como os do consumo. Os refugos vêm numa escala que já agora é incompatível com a capacidade da natureza para absorver, reciclar e transformar esse lixo. E assim, tais efluentes agridem e comprometem os recursos ecológicos, inabilitando-os quer para os usos econômicos, quer para os ecumênicos. Então, vamos lá. Identifique a frase em que o verbo destacado está em forma nominal. Então, olha só. Agora, a gente precisa, né, relembrar como é que eu vou fazer para poder identificar a forma nominal, né, dentro do texto. Eu não posso confundir, né, a ação do meu verbo, ok? Então, vamos ali, ó. Eu tenho assim, cresce a consistência de que a natureza funciona, onde são jogados os detritos, dejetos e rejeitos. Os refugos vêm numa escala. Professor, eu achei fácil, eu já sei até qual é a resposta. Outros podem estar em dúvida, né? Então, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer esse reconhecimento do meu verbo relacionado à ideia da forma nominal, né? Porque eu não posso confundir, né, o que é forma infinitivo, particípio, gerúndio, uma forma do modo indicativo, ou do modo subjuntivo, ou até mesmo do modo imperativo, que são os meus verbos. Então, olha só, vamos relembrar, né? O infinitivo, ele vai se aproximar, tá? Não quer dizer que ele é, mas ele vai se aproximar de uma ideia de função de substantivo. A gente tinha visto essas funções de substantivo, adjetivo e advérbio numa das aulas anteriores. Vai indicar, ok, uma ação do curso ali, da ideia do texto, tá? Já o meu particípio é aquele que vai se aproximar, tá? Vai se aproximar a um adjetivo, dando uma ideia de ação finalizada, como se acabou, né? Uma coisa que pronto, já foi feito, que já foi concluído. Já o gerúndio, ele se aproxima do adjetivo e também do advérbio. Vai ser o único que vai se aproximar mais do advérbio. E vai dando uma ideia de continuidade. É uma coisa que vai estar contínuo dentro da frase, né? Então, o infinitivo, ele está em curso, está fazendo ali. O particípio acabou, concluiu. E o gerúndio é uma coisa que vai ainda continuar, tá? Então, qual dessas aí? Cresce a consistência de que a natureza funciona, onde são jogados os detritos e os refugos vêm numa escala. Fácil para
né, aquele aluno que prestou atenção na terminação desse verbo do aqui, né? O cresce, o vem não termina com R. Ah, professora, mas isso aí também não é uma marca. Lembrando que eu tenho aqueles verbos regulares e irregulares, né, no caso do particípio, e no caso do infinitivo, que é pessoal e impessoal, que não necessariamente vai estar naquela finalização que você falou, do R, do DO e do NDO. Tudo bem, ok. Mas olha só, onde são jogados? Então, é uma coisa que já foi concluída, né? Que já foi finalizada. E ali já foi jogado os detritos, dejetos, rejeitos. Então, tá dentro da minha explicação do meu verbo do particípio. Ok? B de bola. Sublinhe os verbos que estão na forma nominal neste fragmento. Então, eu quero todos os verbos que vocês acharem nas formas nominais. Aqui eu não disse se eu quero infinitivo, se eu quero particípio, se eu quero gerúndio. Eu quero as formas nominais daí dessa frase. Então, olha lá. Incompatível com a capacidade da natureza para absorver, reciclar e transformar esse lixo. E aí, quais são as formas nominais? Fácil, fácil, né? Ó, absorver, reciclar e transformar. Ambos na forma do infinitivo. Muito fácil, né? E vocês podem também tirar dúvida, ó, que está fazendo uma ação no curso, incompatível com a capacidade da natureza para absorver, reciclar e transformar o lixo. É uma coisa em curso, né? Tá fazendo. Olha lá, o nosso gabarito. Absorver, reciclar e transformar. Próximo. O pronome os, que acompanha o verbo no gerúndio inabilitando, retoma. Então, eu vou precisar voltar lá no texto, né? Os refugos, os tais efluentes ou os recursos ecológicos. Então, voltando ao meu texto que está lá no início, eu poderia ter colocado ele mais próximo da questão. Vamos ver o que ele retoma. Vamos pegar aqui a nossa caneta. Vamos lá. Cresce a consistência de que a natureza funciona não só como despensa ou almoxarifado. Vamos procurar... mas como quarto despejo de lata de lixo de esgoto, onde são jogados os detritos e rejeitos, tanto da produção como os do consumo. Os refugos vêm numa escala que já agora é incompatível com a capacidade da natureza para absorver, reciclar, transformar esse lixo. E assim, tais afluentes agridem e comprometem os recursos ecológicos, inabilitando-os, quer para os usos econômicos, quer para os ecumênicos. E aí? Inabilitando-os, os refugos, os tais efluentes ou os recursos ecológicos? O que vocês acham? Ó, vamos começar a ler daqui, ó. Os refugos vêm numa escala que já agora é incompatível com a capacidade de natureza para absorver, reciclar e transformar esse lixo. E assim, tais influentes agridem e comprometem os recursos ecológicos, inabilitando-os. Inabilitando-os quem? Os refugos? Não. Os efluentes? Também não. Inabilitando quem? Os recursos ecológicos, né? Ó, e assim, tais efluentes agridem e comprometem os recursos ecológicos, inabilitando-os recursos, ok? Então, a nossos recursos ecológicos está, vamos procurar qual foi a opção dele, né? Tinha que ter colocado mais próximo daquela questão. Aqui, C de casa, recursos ecológicos. Não adianta, não tem que estar sempre voltando ao texto, né? Opa, uma questão muito, muito, muito parecida com aquela que nós fechamos a nossa aula anterior, né? É uma questão que eu tenho que colocar o verbo dentro da frase. Só que com a diferença daquela do anterior, aquela da aula anterior, eu especifiquei o que eu queria, né? O tipo do infinitivo, o tipo do particípio e o gerúndio dentro do verbo. Aqui não, eu boto só o verbo entre parênteses para vocês e peço que vocês acrescentem esses verbos dentro de cada oraçãozinha que está aí. Então, eu tenho que colocar dentro do contexto. Eu tenho que contextualizar,
Eu não posso simplesmente achar que é infinitivo, achar que é gerúndio ou achar que é particípio, né? Eu preciso contextualizar a frase. Eu preciso saber se essa forma nominal ela vai entrar como uma ação de curso, se ela vai ser uma ideia de conclusão, que seria o particípio, ou uma ideia de continuar, que é o meu gerúndio. Tá bom? Então, vamos relembrar. Infinitivo termina com R, a ação, curso. O particípio com DO, ideia finalizada. E o gerúndio, que termina com NDO, né? É uma continuidade. Então, vamos lá. Beatriz vive, pontinho, pontinho, que me admira bastante. Então, Beatriz vive dizendo. Vou botar aqui. Beatriz vive dizendo que me admira bastante. Na B. Se você tivesse pontinho, pontinho, a pesquisa não teríamos obtido nota baixa. E agora, pessoal? Se você tivesse feito a pesquisa, né? Se você tivesse feito a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa. Irei, pontinho, pontinho, o possível para comparecer à reunião. Irei fazer, né? Irei fazer o possível para comparecer à reunião. Está tudo, pontinho, pontinho. Foram eles mesmos culpados pela depredação do prédio. E está tudo comprovado. Comprovado. Está, pontinho, pontinho, o grande dia em que conheceremos o novo presidente da empresa. Está chegando. Está chegando o grande dia. Eu não poderia botar aí, né? Está chegado ou está chegar. Então, está chegando. É só vocês fazerem esse teste. Ó, vamos voltar ali na D. Está tudo comprovado, né? Poderia ser está tudo comprovar? Está tudo comprovando? Não. Então, a gente precisa fazer também alguns testes para poder colocar o verbo certinho na frase, né? Na F. A F também é fácil, ó. Está tudo, pontinho, pontinho. Iremos mesmo ao cinema no domingo. Então, está tudo combinado. Combinado. Onde eu vou escrever? Não vai ter espaço. Vou botar aqui do lado do chegando, ó. Vamos subir morro. Combinado. G. Não havia mais o que fazer, pois a confiança estava perdida. E agora, vou botar aqui, ó, perdida. Perdida. É aqui na G. H, pontinho, pontinho. Lá, avise-me, pois ficarei ansiosa por notícias. É o chegar. E aí? Chegando lá. Vamos botar pra cá. Chegando. Chegando lá, avise-me. Viu? Muito fácil, né? Olha ali nosso gabarito, ó. Beatriz vive dizendo que me admira bastante. Se você tivesse feito a pesquisa, não teríamos obtido nota baixa. Irei fazer o possível para comparecer à reunião. Está tudo comprovado, foram eles mesmos culpados pela depredação do prédio. Está chegando o grande dia em que conheceremos o novo presidente da empresa. Está tudo combinado, iremos mesmo ao cinema no domingo. E não havia mais o que fazer, pois a confiança estava perdida. Chegando lá, avise-me, pois ficarei ansiosa por notícias. Fácil, fácil, mole, mole. Vamos partir para mais uma. Depois de ter o dia inteiro gastando o solo, a forma simples do verbo destacado é... Bem, fácil essa aí, né? Bem, a forma simples quer dizer o quê? Que ter passado é uma locução verbal. Então, ele quer que você transforme em um verbo, né? Só que olha aqui, ó. Olha essa opção aqui, passado. Depois passado o dia, gente, esquece, né? Fora de cogitação essa resposta aí. E o que eu posso eliminar também, ó? Tido passado.
Primeiro, horroroso isso aí. Segundo, se é forma simples, é um verbo só. Aí seria depois tido o dia inteiro gastado sola ou depois de passar o dia inteiro gastando sola. Pô, essa aí foi uma questão dada para vocês, né? Podia ser essa da prova, né, galerinha? Vamos rezar, né? De repente a professora coloca essa aí para vocês. Ou algo parecido, para ficar fácil. Então vamos lá, vamos para mais um. Estamos acabando. Faltam algumas aí. Vamos lá. Assinale a sequência que indica a forma nominal dos verbos em destaque. Essa questão aí, exatamente ela, né? É claro que com outras frases, né? Não é a mesma questão, mas é uma que eu fiz muito parecida. Nós fizemos essa questão com outras frases na apostila, na correção da apostila, né? Então precisamos lembrar de algumas coisas. E que coisas são essas? Exatamente a ideia de se ela é infinitivo pessoal ou impessoal. O pessoal é flexionado, o impessoal é não flexionado. Se é particípio regular ou se ele é irregular. O regular é aquele que termina com DO e o irregular é o que tem terminação variável, tá bom? Então, só, fumar é prejudicial para a saúde. Esse fumar aí é infinitivo, particípio ou é gerúndio? Bem, isso é fácil, né? Ele é um infinitivo. Vamos botar aqui. Porém, ele é um infinitivo. Ó, olha aqui, na A, impessoal, ou ele é um infinitivo pessoal. E aí, já eliminamos a B e a C, né, galera? Porque B é participe e a C é gerúndio. E aí, impessoal ou pessoal? Ele é impessoal, porque ele termina com R. Aquela forma nominal mesmo do infinitivo. Por quê? O infinitivo pessoal, ele é o flexionado. É aquele que você vai concordar, né, com a pessoa do discurso, tá? Então, aqui eu já até matei a questão, porque eu já vou eliminar então a D também. Ele não é particípio, ele não é gerúndio e ele não é infinitivo pessoal, só me resta a opção A. Mas preciso, né, conferir as outras questões. Então, na 2. Se tu não falares agora, vou-me embora. Bem, esse falares aí eu já sei que ele está conjugado, né? Então, esse aí, ele é agora o oposto da de cima. Ele é o infinitivo pessoal, porque ele concorda com o tu, né? Com a pessoa do discurso. Beleza? Então, aqui, ó, bateu com a questão também, ó, infinitivo pessoal. Na 3, Mário tem estudado. Então, tem estudado é uma locução verbal e eu vou fazer aí a análise do estudado, tá bom? E aí, o estudado é o quê? Infinitivo ou particípio gerúndio? Termina com DO. Ele é um particípio, né? Mas aqui ele já me diz que é regular, mas tem o irregular, existe o irregular, né? O particípio irregular é aquele que o verbo estaria conjugado, que não é o caso da locução verbal. Então, aqui é um particípio irregular mesmo, também tá certo. 4. As crianças estão brincando no parquinho. E o brincando, fácil, termina com NDO e ele só pode ser o meu gerúndio. E por último, a carta foi escrita, uma locução verbal na qual eu tenho um verbo aqui, ó, que está comprometido com a sua terminação, né? Então, foi escrita, ele já é o contrário, ele é um particípio irregular. Ao contrário desse tem estudado que é regular. Exatamente porque escrita não termina com DO. Viu? Então, certinho, bateu a resposta A mesmo. Preste atenção, se cair uma questão assim, com muitas frases, com vários nomes aqui que você não vai lembrar o que é pessoal, o que é pessoal, o que é regular, o que é irregular, deu ruim na minha cabeça, professora, eu não consigo. O que você vai fazer? Frase por frase, elimina a questão. Né? Você vê que na primeira a gente já matou a resposta. Mas vamos supor, não é? Que você não soubesse o que é pessoal e impessoal. Você terminaria fazendo as outras. Uma hora você chegaria à resposta, tá?
Então, é isso que vocês vão fazer. Então, vamos só conferir nosso gabarito. Olha ali, A de amor, perfeito. Bateu com o que nós fizemos. Vamos ler essa tirinha, então, para a gente ver o que é para fazer? Vamos lá. Vamos derrubar logo essa mata para fazer mais pasto. Quando tiveres, é porque tá pequeno, transformado toda a terra em pasto para teus rebanhos, aproveita e pasta tu também. Eita, ficou zangada. Vamos lá. Nas locuções verbais, vamos derrubar e tiveres transformado, os verbos principais se encontram em quais formas nominais? Fizemos também um exercício muito parecido, né? Com esse aí. Nós temos então aqui, ó, uma locução verbal, vamos derrubar, e o tiveres transformado. E aí ele quer que você dê a forma nominal do principal, lembrando que o principal é sempre o segundo. Então, nesse caso, é o derrubar e o transformado. Se fosse, né? Você não sabe o que é, como é que vai colocar, qual é o principal, qual é o auxiliar. Lembra que o primeiro é sempre auxiliar, né? O primeiro, no caso, o vamos e o tiveres é auxiliar. E o segundo é sempre o principal. Então, o derrubar, que termina com R, olha, R, ele é meu infinitivo, né? E o transformado, que termina com DO, é meu particípio. E se fosse terminado em NDO, galera? Gerúndio, né? Infinitivo termina com R, particípio termina com DO e o gerúndio termina com NDO. Não podem esquecer isso aí, porque se esquecer, não consegue classificar correto, tá bom? Vamos fazer então mais uma aí, ó. Localize um verbo nominal na forma infinitiva. Então, vamos ler a tira. Essa tá menor ainda, hein? Vamos lá, mas eu vou ler. Ganha quem chegar na parede primeiro. Já! Você ganhou. Coitado do cachorro. E aí, qual é a forma nominal aí? Qual é o verbo desse aí? Quando ganha quem chegar na parede primeiro. Você ganhou. Qual é a forma infinitiva? Infinitiva é aquela que termina com R. Né? Não posso esquecer isso. Cadê minha caneta? Aqui, forma infinitiva, termina com R. Então, qual é o verbo que termina com R aí, ó? Ganha quem chegar na parede primeiro. Qual é o verbo? Verbo chegar. Muito bem, tá aqui, ó. Quando, quem chegar. Chegar termina com R, é a minha forma infinitiva do verbo. Perfeito, mole, mole, né? Vamos lá, temos mais uma aqui. Olhei para vocês, hein? Biografia. Quando sozinho sofro, com gente finjo. Se amado fujo, amante disfarço. Permanecendo inquieto, calado penso. Pensando calo, tocado tremo, tocando recuo, vencedor desinteresso. Vencido odeio, quase morto. Vivo assustado, quase vivo, morro de medo. Caramba, bonito, né? Vamos lá. Então, ele quer que você identifique no poema. Vamos ver isso e a gente volta no poema, tá? 2 verbos no gerúndio, 2 verbos no particípio e uma locução verbal. Então, vamos voltar lá. Vamos procurar primeiro o gerúndio, né? O gerúndio é aquele que termina, vocês não podem esquecer, com NDO. Então, vamos procurar verbos que terminam com NDO. Vamos lá. Quando sozinho sofro, com gente finjo. Se amado fujo, amante disfarço. Permanecendo, ó, achei um. Permanecendo termina com gerúndio. Inquieto, calado, penso. Pensando, ó, termina com NDO também. Calo, tocado, tremo, tocando. Tocando também é. Recuo, vencedor, desinteresso, vencido, odeio, quase morto. Vivo assustado, quase vivo, morro de medo. Então, eu tenho 3. Permanecendo, pensando e tocando. Aí vocês podem escolher um desses 3 para colocar, porque ele pede 2, né? Então, vamos mudar agora a caneta. Agora, vamos procurar aí o particípio. Ele também quer 2. Quando sozinho sofro, com gente finjo. Se amado, ó o amado aí, fujo. Amante, disfarço. Permanecendo inquieto, ó, calado, penso. Pensando, calo, tocado, tremo, tocando, recuo. Vencedor, desinteresso. Vencido também é.
odeio, quase morto. Fico assustado. Assustado também é quase vivo, morro de medo. Nossa, tenho 5 verbos no particípio, né? Vou botar o DO aqui, que é particípio, que é para vocês não errarem. Particípio aqui, o gerúndio NDO. Então, agora ficou faltando somente o que ele está querendo, a locução verbal, né? Locução verbal é aquele que eu tenho 2 verbos juntos, um do lado do outro. E tá aqui, ó, junto com o meu particípio, ó, vivo, assustado. Meu vivo assustado é a minha locução verbal, ok? Fácil, né? Olha ali, ó, os verbos no gerúndio, permanecendo, pensando e tocando, o particípio amado, calado, tocado, vencido, assustado, e a locução verbal, vivo, assustado. Temos aqui agora uma tirinha. Vamos ler a tirinha. No lugar de reclamação, a ação. Comprei um livro com tudo sobre a reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente, vou estar aprendendo cada vez mais, vou estar me superando cada dia. Bem que podiam ter aproveitado a reforma para estarem limpando o gerúndio. Nós até vimos essa tirinha, é uma tirinha que está na apostila de vocês, tá? Eu só troquei, na verdade, o que está sendo pedido, né? Lá era uma questão que usava a tirinha como interpretação de texto. Aqui eu estou usando ela como a gramática. Ela diz assim, ó, na tirinha foi utilizado um vício de linguagem, explique. Então, lembrando que eu até falei para vocês na aula anterior, que eu até achei que tivesse, né, o gerundismo lá na aula anterior, eu expliquei para vocês o que era, mas vamos falar aqui, né? Então, na verdade, aqui na tirinha foi usado alguns gerundismos. Deixa eu pegar para vocês. Ó, o gerundismo é aquele que vai ter o gerúndio, né? Utilizado o gerúndio, vamos colocar assim, né? De uma forma considerada errada, assim, na verdade, inadequada. Vamos usar essa palavra, não errada, mas inadequada. Por quê? Você usa a locução verbal exagerada, com excesso do verbo. Lembra que eu falei, eu até usei o exemplo, não me lembro qual foi, mas aqui eu já vou te mostrar. Ó. Vou estar aprendendo. Tem 3 verbos aí, ó. Vou, o estar e o aprendendo. Ó, vou estar lendo. O vou, o estar e o lendo. Vou estar me superando. Mesma coisa, o vou, o estar e o superando. Né? Então, eu tenho um excesso de verbo sendo utilizado como um exagero. E aí acaba sendo de uma forma inadequada, que é o que eu falei para vocês, que o pessoal de telemarketing usa muito, né? Quer falar bonito e acaba, né, não saindo adequado dentro da nossa gramática. E aí esse uso errado, inadequado de excesso de verbos, colocando o nosso gerúndio lá no último verbo, a gente chama de gerundismo, tá? Então, gerundismo é o emprego inadequado da forma nominal do gerúndio, né? Através do excesso desses verbos encontrados na locução verbal, ok? Foi? Eu coloquei aqui para vocês. Eu vou estar lendo, vou estar aprendendo, vou estar me superando. É um gerundismo, trata-se do emprego inadequado da forma nominal do gerúndio. Aí vocês podem completar com, né, o excesso de verbos. Então, ficamos por aqui. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. E eu volto, hein? Mas agora, quando eu voltar na próxima aula, eu e a professora Joyce vamos falar, né, nossa próxima unidade, nosso próximo capítulo será já matéria nova, ok? Então, beijos, pessoal!